Gentilmente está aqui o professor Leonardo Paz, professor da Fundação Getúlio Vargas. Professor, muito obrigado aqui por atender a Nova Brasil. Bom dia, Geraldo. Bom dia a todos que nos escutam e assistem. Professor, o Equador tem vivido instabilidade política já há algum tempo, é coisa recente. Como é que é a situação política por lá? Não, a estabilidade política no Equador é muito longa. O Equador é um país que sofreu historicamente dezenas de golpes, dezenas de ações, enfim. Mas nesse último momento mais recente, eu diria dos anos 2000 para cá, um primeiro momento dessa nova onda de esquerda nos anos 2000, teve os primeiros mandatos do Lula, teve Morales na Bolívia, teve Chávez no Equador. O Correia foi o presidente do Equador, e ficou um bom tempo, o Chávez da Venezuela, e Correia no Equador, ficou um bom tempo lá e criou um movimento muito personalista em torno dele próprio, que é o que a gente chama de correísmo. Isso gerou uma instabilidade, porque da mesma maneira que você tem hoje um chavismo, como, de certa maneira, o petismo no Brasil, você tem o correísmo no Equador. E você vai ter do outro lado, outro polo, o conservador, a direita, que tem criado uma certa tensão na política. E aí o meu ponto é o seguinte: quando você trata o outro, você tem dois polos que se tratam como rivais, mas dentro de regras do jogo, aceitam as regras. Quando você trata o outro como inimigo, aí deixa de ser uma situação política normal. E esse é o tipo de situação que a gente está vivendo hoje no Equador, do prisma político. Se soma isso no Equador, uma grande crise econômica e uma crise pior ainda de segurança, que aparentemente tem se confundido com a crise política, vitimando uma série de políticos. Professor, é fato também que o Equador está espremido ali entre os dois maiores produtores de cocaína do continente. O maior é a Colômbia e logo depois o Peru do outro lado? Sim, é verdade. A situação do Equador, na realidade, ela fica dramática porque até pouco tempo atrás, até 2018, 15, enfim, era um país relativamente seguro, relativamente calmo. Só que você tem grandes grupos narcotraficantes mexicanos e colombianos que vão começar a levar um serviço deles, o trabalho deles, especialmente de levar a droga para os Estados Unidos, para o Equador. É um país menor, com mais facilidade de chegar às fronteiras dos lados, é um país muito menos militarizado, era um país que tinha as fronteiras mais porosas, então você criou uma plataforma fácil de sair do Equador e chegar até os Estados Unidos com mais facilidade pelo Pacífico. Então, você tem a costa da Colômbia e do México especificamente, muito militarizado, com muita vigilância. No Equador você não tinha. Então, esses grupos levam as suas atividades para lá, começa a criar uma completa confusão do ponto de vista de segurança, criando, de certa maneira, certos aspectos e aumentando em muitos indicadores de violência. O indicador de homicídio no Equador quase que quadruplicou no início dos anos 2000. Professor, há também uma suspeita de que quem matou o candidato à presidência foi o pessoal do cartel, de um cartel de narcotráfico colombiano. Está havendo uma internacionalização da droga, já visto que você inclusive citou agora um pouquinho os mexicanos, em suma, em toda a região, e escolheram o Equador por causa desse outro ponto que você citou, da facilidade que tem para alcançar o Pacífico e dali chegar aos Estados Unidos e até mesmo a Europa? Essa principal suspeita nesse momento. Tem, de fato, o grupo Los Lobos, de crime organizado hoje no Equador. Aparentemente, eles são uma dissidência do cartel de Sinaloa, que é um cartel muito famoso, como a gente já conhece. E eles, num primeiro momento, como vocês mesmos já apontaram aí, de manhã ontem disseram a nós, com vários homens encapuzados num vídeo. Depois disseram que não foram eles. Aí a gente fica sem saber quem é. Então, do ponto de vista prático, a gente sabe que tem havido uma série de situações de violência, tem uma onda de violência com morte dentro de presídios, uma onda de sendo assassinados. Um prefeito, agora há muito pouco tempo, foi assassinado também numa das regiões que estava no estado de Chile. Assim, o crime organizado tem tentado pressionar a política de várias maneiras lá no Equador, e o saldo tem sido morte de uma série de políticos. Ok. Professor Leonardo Paz, muito obrigado aqui por atender a Nova Brasil. Nada, sempre à disposição. Um grande abraço. Muito obrigado. Professor Leonardo Paz é professor da Fundação Getúlio Vargas. Bom, como todo mundo sabe, a gente aprendeu lá na escola, o Equador não faz fronteira com o Brasil. Tem dois países aqui no continente que não faz. Não fugir da aula de geografia. Um é o Equador e o outro é o Chile.
Mas é interessante o seguinte, esse atentado, que está sendo repudiado por todos nós, obviamente, ele mostra o seguinte, a internacionalização das organizações criminosas. Já falamos aqui que o PCC tem ligação no Paraguai, o Comando Vermelho idem. Agora veja, são cartéis mexicanos, mais de um, Sinaloa e outros, que fazem tráfico a partir da produção da Colômbia e saem pelo Equador. Então eu acho que assim como houve recentemente, é uma sugestão, um encontro internacional do qual o Equador participou para a preservação da floresta amazônica, há necessidade, eu acho, de um encontro para que esses países também façam uma ação conjunta pela segurança dessa área e para o combate ao narcotráfico. O país que mais combateu o narcotráfico, inclusive com a ajuda dos Estados Unidos, foi a Colômbia. E, no entanto, ela é a maior produtora de cocaína. Significa que essa política absolutamente não deu certo. E aí, lá na Colômbia ainda tinha as Farc, que era aquele grupo que queria também ligado ao narcotráfico. Então, seria coisa interessante para a gente acompanhar, né? Porque, logicamente, também afeta a nossa segurança aqui no Brasil.